Meus irmãos, neste dia queremos e precisamos refletir sobre família. Devo dizer que quando preparava a reflexão desta manhã, e seria uma reflexão bem densa, por assim dizer, mas o Senhor falou comigo, iremos trazer de uma forma mais direta, por assim dizer. Família em crise. Bem, ouvi uma história que passo a contar. O lar da família Silva é uma família fictícia, antes um refúgio de risos, um lugar de alegria, tornou-se silencioso. Uma fina camada de poeira parece que assentou não apenas sobre os móveis, mas sobre o espírito daquela família que ali estava. Eles tinham tudo o que pensavam querer, mas é interessante que um vazio corria nos corredores daquela casa. A Bíblia da família, antes um presente, estava guardada no móvel empoeirada. Os seus dias eram torrentes de tarefas urgentes, todo mundo com pressa para tudo. João era consumido pelo trabalho, seu celular, companheiro constante. Sofia, esposa, conciliava os horários dos filhos, tarefas domésticas e o seu trabalho também. É interessante que eles se moviam uns com os outros como se fossem navios à noite, passando sem nenhum contato. A centelha que antes iluminava os olhos parece que tinha diminuído, virou uma brasa muito pequena. O filho adolescente, Lucas, afastava-se cada vez mais. O seu mundo era visto através de uma tela brilhante e a sua educação sendo feita por influenciadores que ele ouvia trocando um a cada semana. Tendências passageiras, heróis que eram pixels numa tela. João, exausto e distante, não sabia como preencher a lacuna e nem como conversar com o seu filho. Interessante que parece que ele esqueceu como era mostrar o caminho que ele antes fazia. Porque eu disse, era uma frase que não tinha mais peso nenhum. A sua filha mais nova, Clara, desafiava todas as regras com uma língua afiada e um estilo e um olhar desafiador. Sofia sentiu a sua autoridade erodir e sumir no dia a dia da sua casa. Os limites claros e amorosos que antes tinham, agora estavam desfocados, contestados. O dinheiro, ou a falta dele, era uma luta constante. O meu dinheiro e os teus gastos eram frases comuns, que na realidade faziam dia a dia. Feridas antigas infeccionavam e não eram tratadas. Uma palavra dura tempo atrás, aniversários esquecidos, promessas quebradas, foram acumulando como poeira, mas estavam se transformando em tijolos, em um muro intransponível. Eles tinham falhado ao passar a tocha, aquelas orações que faziam quando criança, de pegar a mãozinha da criança e juntos orar, não aconteciam mais naquela casa. O que estava acontecendo? E o que está acontecendo hoje em tantos lares? Porque quando eu leio uma história dessa, meus irmãos, é impressionante como ela parece estar em nossas casas, e mesmo da igreja. E precisamos realmente pensar, o que fazer? Isso não é para depois. O texto que nos guia é um texto muito usado quando se fala em família. Josué, capítulo 24, verso 15. Convido você a abrir a sua Bíblia. Josué, capítulo 24, verso 15. O povo de Deus havia entrado na terra prometida. O povo de Deus havia conquistado a terra prometida. Guerras, desafios, começaram as plantações, a divisão da terra. E quando já chegava naquele finzinho, Josué, o líder do povo naquele tempo, juntou todos
e fez um desafio. Josué 24, 15. Na verdade, lerei a partir do verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A frase de Josué, meus irmãos, era um reconhecimento, era uma decisão e era um compromisso. Não foi só apenas uma escolha, mas a convicção clara de que não apenas ele, mas a sua casa toda serviria ao Senhor e buscaria estar na presença de Deus. Meus irmãos, a decisão de Josué definiria a sua casa, a sua família, e essa decisão precisa ser feita hoje também, por todos nós. A quem vocês estão servindo? Pois se há ausência de Deus no lar, dificilmente será lar. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la dos sentinelas. A ausência de Deus no lar, meus irmãos, é um dos problemas graves. Precisamos estar claro. Deus tem que estar na sua casa. E quando eu falo casa, eu falo de coração. Sabe como a gente vê isso? Olhe no dia a dia da família, nas orações que são feitas, na palavra de Deus compartilhada, no ajoelhar juntos, no orar, no agradecer e no meio da luta, pedir: Senhor, nos ajude. Deus tem que estar dentro de casa. Hoje falta tempo e falta presença real. Interessante como a questão do tempo hoje virou um problema. Meus irmãos, filho não precisa de presente, ele precisa de presença. Isso é muito claro. Precisa estar junto, andar junto. Famílias cheias de atividades, mas vazias de convivência real. As nossas agendas estão matando as nossas famílias. Em detrimento de um futuro que não existe, estamos esvaziando as nossas casas. Tão ocupados, cansados demais para orar, para cantar, para sorrir juntos. E se antes o medo do passado era que a televisão tomasse conta da família, hoje as telas estão em nossas mãos. Um jantar sem celular, um passeio em família, uma conversa no fim do dia, um hábito que precisamos retomar. Mesmo os relacionamentos conjugais e o desgaste que acontece, precisamos restaurar o diálogo e o amor dentro de casa, sim. Da história que contei, esse relato de navios se cruzando à noite, para mim foi extremamente profundo, porque não sei quem já viu essa cena. Eles são grandes, poderosos, potentes, mas caminham silenciosamente, praticamente sem contato e sem poder falar. Muitos lares estão assim. É preciso mais diálogo, perdão e gestão do carinho. Isso mesmo. Como está a gestão do carinho na sua casa? E então, a falta de referência paterna. O texto que Camila leu aqui em Provérbios 27 diz: o justo anda em integridade, felizes os filhos que seguem seus passos. Pais ausentes, física e espiritualmente, são um problema da nossa sociedade. Procuram-se pais de verdade,
Pais que estejam lá, pais que cansem, que lutem, que vivam pelos seus filhos, pais que escolham como Josué escolheu e se decidam e se comprometam. Criar filho dá trabalho, criar filho tem uma enorme responsabilidade, um enorme peso que Deus colocou sobre nossos ombros. Falamos de toda a família, mas nesta manhã eu falo aos homens, aos pais. Precisamos ser homens de Deus, pais segundo o coração de Deus, e vocês não imaginam a consequência de uma vida com a ausência paterna. Nos dias de hoje, isso é extremamente visível. Contar testemunhos, incluir os seus filhos na oração. Meus irmãos, muito se diz por aí que o homem é o sacerdote no lar. Mas estamos encontrando poucos pais dispostos a orar com seus filhos à noite, ou andar com eles para a igreja, ou mesmo acordá-los cedo no domingo para estar na casa do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz que a integridade paterna é fundamental na felicidade dos filhos. Precisam-se de pais com urgência. Algumas perguntas que estão sendo feitas e que às vezes não sabemos as respostas. E se meu filho se perder, o que eu faço? E acontece. Continue amando, orando e buscando restaurar, mesmo que demore. Pai e mãe são pais e mães a vida inteira e vão interceder pelos seus filhos, não importa a idade. E se eles estiverem fora, vamos estar intercedendo para que voltem para os caminhos do Senhor. E se eu puder convidá-los para estar aqui num dia especial, eu os convidarei. E se eu puder ajudar no momento que mais precisam, eu ajudarei. Porque em determinado tempo, Deus falará a esse coração o que precisa ser dito. Pais não desistem dos filhos, eles os amam, independente das circunstâncias. Eu tenho que escolher entre Deus e meus filhos. Eu ouvi essa pergunta, ficou: será que eu tenho que escolher entre a igreja e os meus filhos? E isso não está em questão. Primeiro colocamos Deus em primeiro lugar, claro, e com Ele a melhor forma de buscar os nossos filhos. Quando Deus é prioridade, os filhos também são. E a gente pode trabalhar com isso. O que será que fiz de errado? Tem conserto? Há pais que são ruins. É preciso ser dito isso. Às vezes a gente tenta florear as coisas e dizer: não, há pais que não foram bons pais. Mas tem conserto, porque o nosso exemplo é Deus. Honra teu pai e tua mãe. Deve acontecer em todos os momentos da nossa vida. E às vezes, e perdoe a expressão forte, o pai pode ser um imbecil, mas é o nosso imbecil. Ele pode ter as falhas, e todos nós temos, alguns piores. A pergunta é: tem conserto? Tem. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro de consertos e de segundas chances. Eu posso e devo, como família, me esforçar o máximo para melhorar. No que eu falhei, todos falhamos. Precisamos sim aprender o caminho de Deus. E tem jeito. Precisamos, como pais, ter a maturidade, a autoridade e a dependência de Deus suficiente para poder pedir perdão. Mas também temos que nos esforçar muito mais do que temos feito.
Eu fico vendo tantas pessoas que trabalham tanto para garantir o futuro, mas perdem o futuro porque se esqueceram do presente. É preciso agir. Até onde eu posso ir? Isso aqui é um detalhe curioso sobre pais. E entendam, meus irmãos, como eu falei, pais amarão seus filhos para sempre, mas os pais não terão controle dos seus filhos para sempre. Tem a fase que a gente vai pegar no braço e mostrar o caminho. Tem vezes que vamos acordar de manhã cedo, vamos para a igreja. Tem sim. Mas vai chegar o momento da vida em que os pais vão aconselhar os seus filhos. E eles vão ouvir ou não, se quiserem. Os pais devem amar, ensinar e orientar, mas reconhecer que os filhos terão que tomar as suas próprias decisões. E nós estaremos ali do lado, nas boas e também nas más. É preciso entender isso. Quando Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, é porque é para instruir ao máximo. Vimos as crianças que aqui estão e tudo que foi deixado, e elas estão na fase da gente ensinar o máximo. Essa experiência de estar na igreja aqui, cantar, na frente dos pais, dar um tchauzinho, isso não se esquece na vida. Mesmo que andem para muito longe, vão lembrar. Mas é preciso ficar claro que os pais precisam cumprir o seu papel de guia, mas precisamos entregar os resultados para Deus. Precisamos entregar os resultados para Deus. E qual o papel da igreja nisso tudo? A igreja, meus irmãos, é esse corpo que está aqui para ajudar, ser parceiro e cooperar, usar todas as ferramentas possíveis. Mas entenda, quem tem que cuidar da sua família em primeiro lugar é você. É você. Não terceirize a salvação dos seus filhos para a igreja, nem para nenhum outro lugar. Não terceirize o seu amor, o cuidado, a compreensão, o acompanhamento, porque, insisto, a igreja é parceira nisso, mas você é essencial. Conquanto alguns queiram um milagreiro que vá na sua casa, ore e de repente está tudo pronto em casa, mas você precisa fazer mais, precisa se arrepender, buscar, e a igreja quer fazer parte disso. Igreja não substitui família, mas a igreja também é família, e a gente está aqui juntos. A igreja é interessante, o ministério pastoral, eu tenho a alegria de ver muitos nascimentos, muitos casamentos e muitos óbitos também. Todo o ciclo da vida. Em todos eles as famílias estão ali unidas. E é impressionante como na prática a história da igreja são histórias de famílias. E a gente precisa agora colocar diante de Deus nossas famílias, sim. A igreja quer ser parceira e a gente quer ajudar. Tem muitas perguntas que precisam de respostas e há muitas pessoas que precisam de ajuda. Eu não sei o que fazer com meu filho. Vamos orar juntos, vamos conversar, vamos caminhar. Hoje vivemos uma crise de autoridade, disciplina horrível, que alguns dizem que é a tendência dessa nova geração. Mas será que a gente vai ficar sempre com essa desculpa, que é simplesmente essa nova geração? Pai, mãe, tem que voltar a ser pai e mãe. Eu sempre digo, eu sou amigo do meu filho. Seu filho não precisa de amigos, ele precisa de pai e mãe. E pai e mãe está lá junto, pronto. Precisamos entender essa autoridade.
Precisamos voltar ao tempo em que mãe só levantava o olho, e se levantasse a sobrancelha, e se tivesse mais problema, só olhava para o pai. E aí o pai levantava o olho. Era o diálogo. E todos na casa entendiam. É ou não é? Precisamos disso. Não manda uma mensagem para o seu filho. Olhe para ele. Olhe para ele. Regras claras, consequências consistentes. Esse negócio de passar a mão em tudo, meu filho nunca fez isso, meu filho é perfeito, não é, porque nós não somos. Nós não somos. Que o Senhor nos livre e ajude. Cuidado com o problema do dinheiro. Tanto ter muito quanto ter pouco é um problema. Dívidas, brigas pelo dinheiro, busca incessante por bens materiais, a pressão pelo consumismo está matando as nossas famílias. Meus irmãos, tem tanta coisa para se tratar, mas o que a Bíblia nos ensina é que hoje, o texto é claro: escolhei hoje a quem servais. Não dá para deixar para depois. Precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos de paz, precisamos melhorar, precisamos da igreja, precisamos levar Jesus Cristo a cada coração. Aos nossos pais que não conhecem o caminho, que conheçam. Aos nossos filhos, que andem no caminho e não se percam. A todos aqui, famílias segundo o querer de Deus. Porque no frigir dos ovos, no fim da vida, o que qualquer pai quer poder dizer é simplesmente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse Dia dos Pais, a nossa igreja optou hoje por dar um presente diferente. Não é um presente do ponto de vista útil, é um lembrete. Um lembrete. Interessante que eu lembro que o meu pai sempre teve uma mala de ferramentas em casa. E era uma mala de ferramentas, eu adorava mexer naquela mala de ferramentas. Lembro até que ela mudou algumas vezes. Tinha um alicate de corte lá que eu gostava muito. Hoje em casa eu tenho a minha mala de ferramentas. Não uso tanto quanto, mas uso. Uma tomada e dou um jeito. E consertei o filtro essa semana lá em casa. Mas é interessante da mala de ferramentas que ela tem algumas ferramentas que elas são essenciais em determinados momentos. O que queremos nessa manhã trazer aos pais não é um presente, é um lembrete. Um lembrete. É um kit de ferramenta do pai cristão. São 5 itens. Cada criança do Ministério Infantil recebeu uma história que conta a história desse kit de ferramentas. É um kitzinho muito simples, meus irmãos, muito simples mesmo. Mas o que tem é o que precisamos. Primeiro item, um band-aid. Cuidado. Pai cuida, protege e cura. Tem que cuidar do seu filho. Aonde ele está, com quem ele está, para onde vai, o que aprende. Cuidado. É um band-aid. Segundo kit, uma fita métrica, orientação. Pai mede, corrige e dá a direção certa, dá o padrão, e o nosso padrão é as Escrituras. Tem que ser ensinado aos nossos filhos. É preciso medir em todo o tempo e saber o que está certo e o que está errado também, e se estiver fora da medida, corrija.
Terceiro, provisão. Trigo é o pão. Pai sustenta, sim, e mantém tudo firme, unido e bem estruturado. Tem que sustentar. Se é pai, sustenta. É obrigação sua, não fuja disso. E fazemos o máximo para os nossos filhos, mesmo em detrimento de nós mesmos. Quarto item, uma pedra. Lembra que eu falei que a gente vai segurar pela mão até determinado ponto, mas depois a gente só aconselha? Mas tem uma coisa que um pai pode deixar para o seu filho, chama-se legado. Legado. É aquilo que vamos lembrar dos nossos pais, que vamos levar e vamos contar essa história. O que você tem deixado de legado para os seus filhos, que seja como uma pedra firme, que possa atravessar a história e contar novas histórias. E por fim, vai ter uma mini lanterna, porque o pai deve ser aquele que vai levar a luz de Cristo para cada um dos seus filhos. Tem que mostrar Jesus, tem que falar da salvação, tem que falar do menino Jesus crescendo, ele como adolescente dos doutores, tem que falar dos milagres, das histórias, das parábolas, tem que falar dele na cruz e na ressurreição, tem que falar que ele vai voltar, e tem que falar que Jesus Cristo salva e quer salvar. Um pequeno kit de ferramentas, insisto, não é um presente, é uma mensagem. Precisamos de cada um desses itens hoje, não apenas nesse Dia dos Pais, mas por toda a nossa vida.